Olá, sejam todos e todas bem-vindos aqui ao podcast do IEDC. É um espaço criado para trocar ideias sobre ciências criminais, filosofia do direito e direito constitucional. Meu nome é Rafael de Souza Lira, atualmente diretor do IEDC, e no capítulo de hoje vamos apresentar aqui duas pessoas muito importantes para o tema da justiça restaurativa, que vão comentar um pouco sobre esse tema no Brasil e em Portugal. Então, temos aqui a professora Cláudia Cruz Santos, que é associada da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Atualmente é deputada à Assembleia da República e lá vice-presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. E também o professor Daniel Achuti, que é advogado, doutor em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, com período de estudos na Universidade de Leuven, Bélgica. Espero ter pronunciado direitinho, treinei bastante aqui. E também é professor da Escola Justiça Restaurativa Crítica. Então, antes de mais nada, muito obrigado em nome do Instituto por terem aceito o nosso convite de bater esse papo aqui hoje com os nossos associados e associadas. Estamos sendo transmitidos aqui pelas principais plataformas de podcast, então temos aí um público grande, agora mostrando até um pouco ao que veio o IEDC, né? Então temos aqui uma mistura de conhecimentos portugueses, brasileiros, e aqui também, né, pela plataforma virtual a gente consegue reunir mais facilmente pessoas de vários lugares. Eu estou em São Paulo, o professor Daniel está em Porto Alegre, a professora Cláudia, não sei se está em Aveiro ou se está em Lisboa, mas está em algum lugar bom de Portugal, e é isso. Bom, muito se ouve sobre justiça restaurativa, né? Pessoas falam ali o que não sabem, outras falam o que sabem, então desde já acho que é bom a gente deixar aqui as premissas de que não estamos falando de uma legitimação de vingança de vítima também, e muito menos falando sobre diminuição de direitos das pessoas que são investigadas ou arguidas, como se diz em Portugal. Acho que, né, muito resumidamente, vou deixar para os professores falarem com mais propriedade, mas assim, diante da ineficiência do modelo atual, né, de justiça criminal, a justiça restaurativa surge como uma alternativa que inclui a vítima nesse jogo, né, de buscar aí uma resposta mais adequada e principalmente humanizada a resolução dos conflitos concretos. Tudo isso aí, acredito eu, de uma forma equilibrada entre os direitos de um e de outro. Então, se eu não falei muita besteira, eu gostaria de passar a palavra aqui para os professores Cláudia e Daniel, para que, de início, dessem aí um panorama, né, desde quando se começou a falar sobre justiça restaurativa até o que a gente tem hoje, mostrando aí um balanço, né, do que enxergam tanto no Brasil quanto em Portugal. Então, mais uma vez, muito obrigado. Passo a palavra. Quem gostaria de começar? Professora Cláudia, professor Daniel, fiquem à vontade. Acho que é a professora Cláudia, né? Olá, Daniel. Olá, Rafael. Os meus cumprimentos a ambos. Tenho muito gosto em encontrar-vos. Gostava mais de vos encontrar em São Paulo ou em Porto Alegre, com um suquinho de melancia e uma coxinha de frango catupiry, que aqui não tem, mas, enfim, espero que aconteça em breve. Hoje estou em Aveiro, e, portanto, mas, enfim, passo agora muito tempo em Lisboa. Envio a todos que nos ouvem, brasileiros e portugueses, os meus cumprimentos. Vamos conversar sobre justiça restaurativa. Eu comecei a estudar o tema há quase 20 anos, numa altura em que até havia dúvidas sobre o nome. Havia muita literatura anglo-saxónica já, havia muitos livros em inglês, e eu comecei, sobretudo, a ler Howard Zehr ou Braithwaite, que tinham muitas publicações em inglês sobre justiça restaurativa, e nessa altura havia até dúvidas sobre se devíamos chamar-lhe
justiça reparadora, justiça restauradora ou, finalmente, justiça restaurativa. Portanto, o tema era, há 20 anos, muito desconhecido. E, enfim, eu lamento dizê-lo, mas parece-me que em Portugal a maioria das pessoas continua sem nunca ter ouvido falar na justiça restaurativa como solução possível para o enfrentamento dos conflitos interpessoais que às vezes existem associados à prática de um crime. Ou seja, o peso do direito penal, o peso da resposta dada pela justiça penal é tão grande que as pessoas tendem a olhar para essa resposta como uma inevitabilidade. Ou seja, a maioria dos portugueses, penso eu, continua a achar que se A pratica um crime contra B, aquilo que deve acontecer é A ser condenado numa pena, provavelmente numa pena de prisão, porque quando alguém comete um crime, então a consequência deve ser a condenação numa pena criminal. E, portanto, penso que, apesar de a nossa lei já admitir desde 2007 soluções restaurativas, através de uma mediação penal que pode ser uma alternativa ao funcionamento da justiça penal para crimes de ação pública condicionada, ou seja, desde 2007 que nós temos na lei uma possibilidade de recurso à mediação penal quando estamos na fase de inquérito, na fase inicial de investigação de um crime pouco grave de ação pública condicionada, e além disso também temos desde 2009 a possibilidade de programas restaurativos em contexto prisional. Portanto, o nosso Código de Execução de Penas já admite a possibilidade de mediação pós-sentencial, mediação em contexto prisional. Todavia, eu devo dizer que a avaliação neste momento é muito pessimista. A nossa lei admite com alguma generosidade a possibilidade de práticas restaurativas, mas aquilo que na prática temos é muito pouco. Aliás, eu penso que no Brasil, com menos soluções normativas, com menos lei a admitir práticas restaurativas, tem, na verdade, em funcionamento muito mais programas restaurativos e, portanto, eu passava a palavra ao Daniel, que tem muito mais a contar do que eu sobre isto, imagino. Professora Cláudia, um prazer enorme me encontrar, ainda que à distância, e lhe ouvir, sempre uma alegria. Prazer também conhecê-lo, Rafael, e queria também saudar os ouvintes aqui do podcast do Instituto Eduardo Correia e agradecer em especial ao meu amigo e professor Fábio Dávila pelo gentil convite que me foi feito. Na verdade, nós temos, de fato, uma situação diferente no Brasil em relação a Portugal. Talvez, a começar pelo fato de que nós não temos uma lei federal regulando a justiça restaurativa. De todo modo, para poder chegar nesse ponto, eu também gostaria de mencionar que a justiça restaurativa teve um forte impulso no Brasil a partir do ano de 2005, com 3 projetos piloto que foram conduzidos em diferentes cidades aqui do Brasil, em São Paulo, em Porto Alegre, em São Caetano do Sul, perdão, em Porto Alegre e em Brasília, com diferentes enfoques, né? Mas que tiveram, então, digamos, representam, na verdade, as primeiras experiências em justiça restaurativa oficiais, pelo menos, junto ao sistema de justiça do Brasil. Essas experiências, posteriormente, foram ou mantidas, ou descontinuadas, ou fortalecidas, a depender da localização, e com o passar dos anos, nós tivemos
muitos projetos piloto, de fato, em desenvolvimento em uma série de cidades aqui do Brasil. Apesar de não termos uma lei federal sobre o tema, a justiça restaurativa ganhou um impulso muito grande com as resoluções do Conselho Nacional de Justiça, inicialmente a 125, né, que timidamente mencionava essa possibilidade, ainda que de forma bastante mais centrada na mediação civil, mas especialmente a partir da Resolução 225 de 2016. Essa resolução, então, praticamente regulamenta como os tribunais deveriam atuar no sentido de ampliar as ofertas de programas de justiça restaurativa nas suas jurisdições. Os tribunais estaduais deram esse primeiro impulso e hoje nós já temos diversos tribunais regionais federais também trabalhando nesse sentido. De qualquer forma, essa resolução, ela marca, né, uma espécie de nova fase do desenvolvimento da justiça restaurativa e fortalece o papel do Poder Judiciário nesse cenário. O Poder Judiciário assumiu desde o início, com os projetos piloto de 2005 e depois, sobretudo depois da Resolução 225 de 2016, um papel de protagonista no desenvolvimento desses programas, né, que na sua imensa maioria, ou quase totalidade, acabaram sendo desenvolvidos dentro do âmbito do Poder Judiciário. Essa é uma característica bastante... Posso fazer uma pergunta, Daniel? Por favor. Posso fazer claro. uma pergunta? Porque essa é uma questão muito interessante e completamente oposta à visão que nós temos da justiça restaurativa. Porque aquilo que para nós distingue a justiça restaurativa da justiça penal é que a justiça restaurativa é uma solução sem juízes, ou seja, sem uma decisão autoritária do conflito. Por isso é que, através de práticas restaurativas, nós nunca permitimos a aplicação de penas. O papel do juiz continua a ser o de decidir de forma autoritária, coativa, o conflito jurídico-penal na sua dimensão pública. A justiça restaurativa significa, de alguma forma, uma devolução do conflito às partes, ao agente do crime e à sua vítima, que vão criar elas próprias a solução que lhes convém. Por isso, com esta geometria, para nós, torna-se difícil encaixar o juiz na resposta restaurativa. Para nós, o palco do juiz é a justiça penal, mas ele não tem espaço na nossa concepção de justiça restaurativa. Eu gostava muito de o ouvir sobre isso. Perfeito. É uma pergunta muito importante, Cláudia, por conta dessa particularidade brasileira, né? Muitos países tiveram, digamos, o impulso da justiça restaurativa vindo do Poder Executivo e muitos, sobretudo dos Ministérios da Justiça, né? E muitos outros países da própria sociedade civil, né? Por meio de organizações não governamentais, institutos, etc. E no Brasil a gente tem essa peculiaridade, digamos, né? Em que a magistratura assume um poder, um papel central, né, de protagonistas efetivamente. Tanto assim é que esse é um dos temas, digamos, mais debatidos contemporaneamente aqui no Brasil, quando nós abordamos essa temática, justamente por conta desse aparente paradoxo. Como fazermos uma justiça que se propõe menos profissionalizada, menos refém de um sistema que já existe, que possui suas culturas e seus procedimentos próprios, dentro do judiciário, né? Como fazer essa justiça restaurativa? E tem dois trabalhos que eu costumo referir, que mostram com detalhes todo esse cenário, que são
um projeto de investigação financiado pelo próprio CNJ, publicado em 2018, realizado em 2017, 18, e coordenado pela professora Vera Andrade, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, que se chama Pilotando a Justiça Restaurativa, o papel do Poder Judiciário. Ela faz uma vasta investigação em diversos estados do Brasil, justamente para verificar como estão caminhando, como estão se desenvolvendo os programas e quais são as suas principais características, etc. E os resultados que ela encontra são bastante curiosos, no sentido de apontar que, na imensa maioria dos programas, o foco ainda é no ofensor, ainda existe aquela perspectiva de ressocialização, de se utilizar das teorias, né, e das finalidades da pena para justificar a aplicação de programas de justiça restaurativa. A vítima, infelizmente, acaba ocupando um espaço secundário. E o segundo trabalho foi a tese de doutorado da Rafaela Palamola, desenvolvida aqui na PUC do Rio Grande do Sul, em 2017, que chega a conclusões muito parecidas, né? E se chama Construção da Justiça Restaurativa no Brasil e o Protagonismo do Poder Judiciário, Permanências e Inovações no Campo da Administração de Conflitos. E nesse trabalho, a Rafaela entrevista uma série de atores jurídicos e sociais que podem ser considerados os protagonistas do início da justiça restaurativa no Brasil, e acaba desembocando necessariamente na percepção do protagonismo do Poder Judiciário. Quer dizer, o Judiciário como grande fomentador e grande implementador de programas de justiça restaurativa. Daí o subtítulo, Permanências e Inovações no Campo da Administração de Conflitos. Enquanto a justiça restaurativa, em tese, deveria representar uma grande inovação, junto, pelo menos em relação à justiça penal, ela ainda assim acaba trazendo consigo no Brasil uma série de permanências por conta do seu desenvolvimento peculiar de dentro do Poder Judiciário. Daniel, mas pode haver aí uma grande vantagem, que é, se contarmos com o Poder Judiciário para abrir a porta aos programas restaurativos, isso facilita a existência de práticas restaurativas, porque o Poder Judiciário tem, de facto, essa possibilidade de gerar confiança nos destinatários, abrindo essa porta. Agora, o que eu não consigo entender é, o Judiciário só abre a porta encaminhando para as práticas restaurativas, ou o Judiciário participa nas práticas restaurativas? Então, em relação à sua primeira observação, absolutamente perfeita. O fato do Judiciário ser um protagonista na justiça restaurativa no Brasil, bom, é um fato. E está aí para o bem e para o mal. É bom e ruim ao mesmo tempo, né? E é muito difícil dizer se é melhor ou se é pior, justamente por conta das características da sociedade brasileira. O Poder Judiciário ocupa um papel central na sociedade brasileira, e nos últimos anos isso está cada vez mais evidente, e ao mesmo tempo é um poder bastante estruturado, bastante ramificado no Brasil, e que tem condições justamente de abarcar uma série de possibilidades. A grande questão é como isso está sendo feito, que aí conecta com a sua segunda observação, por conta, muitas vezes, de uma espécie de tentativa de condução dos programas, ou eventualmente de algumas práticas restaurativas, de uma maneira, digamos, bastante preocupante, no sentido de de ser possível perceber nuances ou talvez interferências, né, na condução de alguns programas. A percepção de que a justiça restaurativa deve ser aplicada distante da pessoa que poderá hoje ou amanhã decidir um determinado caso, nem sempre é muito clara para as pessoas envolvidas nos programas. Muitas vezes nós percebemos que há, inclusive, tentativas de juízes e juízas tentando fazer
as práticas restaurativas. Ainda que não vão julgar aquele caso, evidentemente, acho que isso seria um pouco extremo. Mas não é raro perceber pessoas que acabam por gostar bastante do tema, né? Enxergam na restaurativa uma possibilidade interessante de uma inovação qualificada no campo da justiça penal, e por conta dessa empolgação, parece que às vezes não percebem que há um limite de atuação ou de participação da magistratura nesse campo. E aí, talvez, é que esteja o principal problema. Obviamente que também, como mostram o relatório da professora Vera Andrade e a tese da Rafaela Palamola, também a questão que já sabemos há muitos anos, né, sobre a justiça penal e o seu modo de funcionamento, sobretudo em relação à seletividade, à revitimização, etc., né, uma busca constante de pensar o sistema como uma forma de ressocializar as pessoas e, sobretudo, uma mentalidade carcerocêntrica, que coloca sempre a prisão como primeira hipótese, isso também acaba interferindo na percepção das pessoas sobre o papel da justiça restaurativa. Então, a gente poderia discutir sobre vantagens e desvantagens, e a gente ficaria horas debatendo sobre isso sem chegar a uma conclusão. Por isso que Eu eu posso tenho... dar uma boa notícia, mas eu posso Sim, dar uma sim, boa notícia, Daniel. Visto claro. com um olhar de longe, Uhum. é uma enorme vantagem, Hum. porque em Portugal não tem essa empolgação. E como Sim. não tem essa empolgação nem do Judiciário, nem do Ministério Público, não existe alguém que abre a porta à justiça restaurativa. Por isso é que nós temos lei há tanto tempo e não temos práticas restaurativas. E no Brasil, apesar de não existir essa lei federal, existe essa empolgação, esse entusiasmo que vai criando caminhos, provavelmente porque no Brasil existem mais juízes e mais promotores que consideram que há muitas vantagens na justiça restaurativa, desde logo porque conhecem os males da justiça penal, as desvantagens da justiça penal, ou seja, sabem que a procura de alternativas à prisão é boa para os envolvidos no crime e é boa para a sociedade no seu todo, e, portanto, compreendem as vantagens de procurar uma solução alternativa e, por outro lado, também compreendem que a solução restaurativa pode ser vantajosa para a própria vítima, que vai obter uma reparação dos danos que sofreu de uma forma mais eficiente. Em Portugal, nós teríamos, à primeira vista, um aspecto facilitador das práticas restaurativas. Nós temos pouca criminalidade grave e temos uma grande percentagem do sistema de justiça penal ocupada por crimes de pequena e média gravidade e crimes que acontecem em contexto de proximidade existencial, ou seja, proximidade entre a vítima e o agressor. E por essa razão, crimes que, em princípio, estariam muito predispostos às práticas restaurativas. E, apesar disso, não temos verdadeiramente práticas restaurativas, porque as pessoas não conseguem compreender que as próprias vítimas podem não desejar a resposta punitiva própria da justiça penal. Esse debate é recorrente na nossa Assembleia da República, no nosso Parlamento. Não o debate sobre a justiça restaurativa, mas o debate sobre a conveniência da resposta dada pela justiça penal. E, curiosamente, é uma perspectiva na qual coincide uma certa direita e uma certa esquerda. Vou dar um exemplo. O crime mais participado em Portugal
é o crime de violência doméstica. E, enfim, em todas as sessões legislativas discute-se também o crime de estupro e a circunstância de ele dever ser ou não de ação pública incondicionada. O debate sobre a violência doméstica e o debate sobre o estupro é um debate que nunca passa pela aceitação da possibilidade de práticas restaurativas. Há uma rejeição absoluta dessa possibilidade. Eu sei que mesmo entre aqueles que estudam a justiça restaurativa e cultivam essa ideia, existem divergências quanto à possibilidade de práticas restaurativas, por exemplo, na violência doméstica. Mas a mim parece-me evidente, até em função das estatísticas que conhecemos, que há uma enorme percentagem de vítimas de violência doméstica que não quer que os agressores, os maridos, os ex-maridos, os companheiros, sejam condenados num processo penal. E talvez possamos respeitar a opinião dessas vítimas, tantas vezes mulheres, que não querem levar os filhos a visitar o pai no estabelecimento prisional ao domingo à tarde. E a partir do momento em que nós reconhecemos que há muitas vítimas que, porque têm ou tiveram relações de proximidade com os agressores, que não querem a resposta penal, podem também não querer a restaurativa, podem querer uma resposta terapêutica, podem querer que o agressor tenha acompanhamento psiquiátrico ou que frequente um programa de desintoxicação de álcool ou de drogas. Podem querer uma resposta ressarcitória, mas também podem querer uma resposta restaurativa, podem querer participar em sessões de mediação, enfim, com o auxílio de um mediador de conflitos, num ambiente mais privado e mais protegido do escrutínio público. E, todavia, em Portugal, permanece na opinião pública a ideia de que, mesmo que essas vítimas não queiram, a resposta penal, a resposta punitiva, é a resposta certa. O que, a meu ver, constitui uma nova manifestação de paternalismo. Continuam a existir pessoas que acham que elas é que sabem qual é a resposta melhor para as vítimas de violência doméstica ou de estupro. Eu não sei se no Brasil conseguiram ultrapassar esse novo paternalismo e se já aceitam práticas restaurativas para essa criminalidade. A rigor, Cláudia, não há nenhum impedimento para a aplicação da restaurativa em casos de violência doméstica, sobretudo porque não há uma lei específica sobre isso. O que nós temos é uma proibição na lei de violência doméstica, né, a Lei Maria da Penha, de aplicação dos mecanismos consensuais da Lei dos Juizados Especiais Criminais, a 9.099 de 95. O que significa que, uma vez oficializado o caso, uma vez que o caso chega aos tribunais, às agências de controle do Estado, não é possível mais desistir, né, como era possível em uns poucos casos até pouco tempo atrás. Então, com essa vedação de aplicação da Lei 9.099, nos casos de violência doméstica, há uma obrigatoriedade de que todos os casos gerem uma investigação, um inquérito policial e, posteriormente, um processo penal. Quer dizer, a lei vai justamente no sentido contrário da possibilidade de mediar casos de violência doméstica. No entanto, justamente por não haver uma lei específica sobre justiça restaurativa, que algumas varas ou juizados de violência doméstica aqui no Brasil acabam fazendo, né, alguns projetos piloto que muitas vezes
acabam também praticando, digamos, acabam gerando outros tipos de problema, né? Como sugerir ou propor que as pessoas acusadas de crimes no contexto de violência doméstica acabem se submetendo a determinados tratamentos, participando de algumas atividades reflexivas, o que não é em si um problema, mas que muitas vezes sabemos que se não há uma vontade, né, uma explicitação de vontade daquela pessoa de participar, a chance dos resultados serem positivos não é lá grande coisa. Então, apesar de não haver proibição, muitas vezes se emperra nas possibilidades mesmas da própria Lei Maria da Penha, que não é muito favorável a esse tipo de trabalho, mas também o fato de não termos uma lei de justiça restaurativa nos coloca nessa situação peculiar de não ser proibido, de não ser permitido, mas também não ser proibido. Então, a gente está navegando numa situação bem curiosa. Isso é interessante. Posso fazer uma pequena observação? Seguinte, me parece, ouvindo aqui, que a gente tem um problema que, no Brasil, pelo menos, é muito considerável, que é a falta de conhecimento mesmo da população. Então, por exemplo, a própria Lei Maria da Penha é uma construção que decorre de um caso concreto, né, e de um movimento ativista que começou posteriormente para a própria edição da lei, e esse dispositivo específico que proíbe a utilização dos instrumentos da Lei 9.099 foi, pelo menos ao que tem notícia, um movimento para impedir que os agressores fossem beneficiados ali como se diz aqui no Brasil, com o pagamento de cestas básicas depois de terem batido nas mulheres. Então, esse é o movimento que fez com que essa alteração legislativa acontecesse. Então, me parece que, na medida em que as pessoas conhecerem a justiça restaurativa, entenderem seu potencial de resolução de conflitos e tudo mais, talvez a gente consiga ter não só uma lei de justiça restaurativa, mas também algumas alterações em leis do tipo Maria da Penha ou outras que tenham sido construídas a partir de dores concretas. Então, acho que, pelo menos no Brasil, é uma coisa que me parece resolveria esse problema cultural. Eu não sei em Portugal. E aí, se for possível, eu queria pedir uma gentileza da professora Cláudia, que é assim, explicar para as pessoas que nos ouvem, e a maioria é brasileira, como funciona a justiça restaurativa em Portugal, mesmo que seja nos poucos casos. Porque, como não temos aí a figura do juiz no protagonismo, e eu acho que esse sentimento foi tratado por vocês de uma forma muito bem colocada, as pessoas esperam que o juiz fale alguma coisa no final, ainda que ele seja só para homologar uma decisão, ou seja só para fazer alguma coisa. Eu gostaria de ouvir, eu acho que seria bom para as pessoas que nos ouvem também, ter esse contraponto de como funcionaria o juiz totalmente alheio. Não sei se ocupa muito a resposta. Não, eu acho que é uma bela pergunta. Nós temos as práticas, eu não vou dizer as práticas restaurativas que nós temos, porque na realidade não temos. Ou seja, nós temos leis que admitem com muita amplitude a existência de práticas restaurativas, que são sempre práticas de mediação vítima-agressor, ou seja, o único procedimento restaurativo que é conhecido em Portugal é o da mediação vítima-agressor. No Brasil, a criatividade é incomparavelmente maior, porque existem conferências, existem círculos, portanto, existem práticas restaurativas que envolvem um conjunto muito maior de pessoas. Em Portugal, a lei só prevê como procedimento restaurativo a mediação e existem duas grandes possibilidades. Hipótese 1, temos crimes como o furto, o dano,
a ofensa à integridade física simples, enfim, crimes que ocupam uma grande parte do nosso sistema de justiça criminal, que são crimes cujo procedimento depende de queixa, aquilo a que no Brasil chamam crimes de ação pública condicionada. Portanto, o processo inicia-se com uma queixa que é feita pela vítima. Havendo essa queixa, damos início à fase de inquérito e o Ministério Público pode enviar o processo para mediação, ou seja, o processo sai da Justiça Penal e passa para um mediador de conflitos, e esse mediador de conflitos contacta a vítima e contacta o agressor, explicando o que é a mediação penal e pergunta se eles querem ou não participar na mediação penal. Se quiserem, se ambos quiserem, entramos nessa fase de mediação propriamente dita, que pode acabar com acordo ou sem acordo. Se houver um acordo, ele será homologado pelo Ministério Público e o processo penal acaba. Se não houver acordo, o assunto volta ao Ministério Público e continua a fase de inquérito, que pode acabar com uma acusação ou com um arquivamento. Para estes crimes todos, furto, dano, ofensa à integridade física simples, para muitos crimes, injúria, difamação, para estes crimes, a mediação penal é uma alternativa ao funcionamento da justiça penal. Evita a realização do julgamento. Portanto, o juiz não entra nesta história. É uma solução sem juiz. Depois, há uma outra hipótese, que é: temos um agressor que já foi condenado e que está a cumprir uma pena de prisão. Se na prisão existir um programa restaurativo, então esse condenado à pena de prisão pode ter contacto com a vítima através de mediação pós-sentencial. Também aqui não há juiz. Ou seja, as nossas práticas restaurativas são uma espécie de devolução do problema às partes, que são a vítima e o seu agressor. E é-lhes dada uma oportunidade de construírem uma solução na qual não há uma decisão de um juiz. E, portanto, as finalidades destas práticas são muito diferentes das finalidades das sanções penais, que têm finalidades de prevenção especial e prevenção geral, não é? Aqui, o objetivo nas práticas restaurativas é encontrar uma solução em que, através de uma responsabilização voluntária do agressor, só há justiça restaurativa se houver vontade de participar do agressor e da vítima e se o agressor reconhecer a sua responsabilidade. Não há produção de prova nas práticas restaurativas. A justiça restaurativa pressupõe que o agressor admita aquilo que fez e esteja disponível para participar numa comunicação com a vítima, que pode ou não conduzir a um acordo. O papel do mediador é o papel de fio de telefone. Enfim, agora os telefones já não têm fio, mas é só um facilitador de comunicação. O mediador não constrói a solução. A solução deve ser construída pelo agressor e pela vítima. Enfim, são práticas restaurativas sempre de mediação vítima-agressor, que não são muito criativas, mas nós não temos uma tradição comunitarista. Portanto, a comunidade em Portugal é alheia às práticas restaurativas, fica de fora, tal como o juiz. Tá certo. Olha só, me surgiram duas questões aqui, uma para o professor Daniel, outra para a professora Cláudia, rápidas, por favor, me surgiram aqui agora.
Primeiro, da professora Cláudia, eu queria saber, assim, quando a gente está numa situação pós-sentença e que há esse processo de justiça restaurativa dentro do estabelecimento penal, vamos supor que haja um acordo entre vítima e agressor. O efeito disso na pena precisa passar por um juiz ou o objetivo ali naquele caso é simplesmente, não afetaria a quantidade de pena ou a forma do cumprimento dessa pena, mas simplesmente possibilitar uma conversa entre agressor e vítima para uma paz de espírito, vamos dizer assim. Essa é uma... Essa é uma pergunta de resposta de milhões. imediata. Em Portugal, a lei não prevê nenhum efeito automático associado à participação em práticas restaurativas na cadeia, o que significa que, para essas práticas se repercutirem na pena, aí será necessário que o juiz de execução de penas as valorize como sendo relevantes à luz das necessidades preventivas. Maravilha. E, professor Daniel, não sei se teve essa impressão, mas, assim, pela descrição dada pela professora Cláudia, não parece que essa forma de funcionamento se assemelha com as devidas proporções pelo menos ao que foi projetado para o acordo de não persecução penal, inclusive com a parte que está suspensa pelo Supremo, de que o Ministério Público teria a possibilidade de promover o arquivamento, no caso de entrarem ali num acordo, e nessa situação não entraria a figura do juiz. Não sei se fui muito além ou se estou vendo de forma distorcida, mas gostaria de ouvi-lo em relação a isso. Olha, Rafael, uma boa pergunta, mas pelo que eu tenho visto da prática aqui, a gente está bastante distante. O acordo de não persecução, quando iniciadas as tratativas entre o Ministério Público e o acusado e seus representantes, ele não prevê a participação da vítima. Ele não proíbe, mas não prevê. Segundo, por ser uma prática, né, as práticas restaurativas, por serem muito pouco conhecidas, digamos, da imensa maioria dos operadores jurídicos aqui no Brasil, apesar dos poucos que conhecem, Cláudia, terem um envolvimento significativo, né, com essa temática, não tenho visto um movimento muito forte no sentido de aplicação da justiça restaurativa no momento das tratativas do acordo de não persecução penal. Na minha perspectiva, é possível, sim, se utilizar do acordo de não persecução por encaminhamento de casos para a justiça restaurativa. Nós temos lá no artigo 28A do Código de Processo Penal, especialmente pelo inciso 5º, uma espécie de cláusula aberta, que vai depender necessariamente, digamos, de um movimento institucional dos promotores de justiça, para que, percebendo que o caso envolve as condições adequadas, né, ou pelo menos condições que facilitam o encaminhamento dos casos, como, por exemplo, uma vítima identificada, um eventual interesse das partes de buscarem uma melhor compreensão dos fatos e, eventualmente, até uma compensação, o inciso 5º, ele dá uma grande possibilidade, uma grande abertura para que o Ministério Público faça esse tipo de movimento. Mas o que eu tenho visto, pelo menos aqui no Sul, e tenho ouvido de colegas de outros estados, não é possível apontar que esse movimento esteja acontecendo como poderia acontecer. Uma ou outra coisa nós ouvimos falar, eu arriscaria dizer até que o Paraná é um dos estados que está mais avançado nessa questão, em que pese os meus amigos do Paraná não achem isso, né? Mas, como disse a Cláudia antes, ouvindo de fora, quem está percebendo as coisas de fora, parece que dá para enxergar isso de uma maneira um pouco mais ampla, dá para perceber isso de uma forma mais ampla. Mas, mesmo assim, apesar de ser possível
encaminhar casos no âmbito do acordo de não persecução para a justiça restaurativa, não tenho visto esse movimento por parte do Ministério Público. Claro que o judiciário poderia incentivar, a própria advocacia poderia também fazer um movimento, né? Esperar que apenas um dos atores tenha essa iniciativa, me parece um pouco exagerado, não há motivo para a advocacia e para a magistratura não incentivarem. De todo modo, pouca coisa a gente tem visto, né, em relação ao uso da restaurativa no acordo de não persecução. Verdade, eu acho que você tocou em pontos importantíssimos pelo seguinte: de fato o Ministério Público não tem tido essa iniciativa, tampouco a OAB. Mas, por exemplo, eu tenho no escritório uma parte considerável de casos pela vítima. E eu tenho feito o acompanhamento dos inquéritos policiais, e no momento em que eu vejo que aquilo está caminhando para um acordo de não persecução penal, eu peticiono e manifesto interesse em participar do acordo. E óbvio que a gente está falando aí a maioria de crimes patrimoniais, e o que a vítima consegue participar ali é acertar um valor de reparação de danos. Mas tem surtido um efeito. Mas veja, isso não está sendo incentivado nem pelo Ministério Público, e também não se tem um movimento pela própria ordem para fins de alteração legislativa ou qualquer outra coisa. Então é muito mais um movimento casuístico do que qualquer outra coisa. Mas me parece um avanço. Não sei se concordam. Sim. E aí até já passo a palavra devolvo a palavra para que possam fazer aí os encaminhamentos finais, porque eu me perdi aqui no horário, fiquei muito empolgado com o conteúdo que foi tratado de forma muito boa por vocês, acabei me perdendo no horário. Então, eu gostaria de devolver a palavra, pedir para que façam aí os encaminhamentos finais, dizendo aí o que acham do futuro da justiça restaurativa para esse mundão que a gente está vivendo aí, se é uma perspectiva otimista ou pessimista. A professora Cláudia falou no começo que era pessimista, espero que agora talvez tenha uma outra visão, enfim. É isso, então com a palavra, obrigado. Muito obrigada, Rafael. Eu espero que o futuro da justiça restaurativa seja muito auspicioso, porque acredito verdadeiramente que a proposta restaurativa resulta da união de duas visões muito acertadas sobre aquilo que deve acontecer às pessoas que praticam crimes e às vítimas de crimes. A origem da justiça restaurativa resulta de uma união improvável, uma espécie de casamento do Eduardo e da Mónica dos Legião Urbana, que não tinham nada para sentir. Eu sou uma grande fã de Legião Urbana e gosto muito da música do Eduardo e da Mónica. E o Eduardo e a Mónica, assim, à primeira vista, não tinham nada para dar certo, porque eram muito diferentes. Mas casaram-se, foram morar no Planalto Central e foram muito felizes para sempre. Então é isso que eu espero que aconteça com a justiça restaurativa, porque a justiça restaurativa resulta da união de duas perspectivas que à primeira vista são opostas. Por um lado, o abolicionismo, que no interesse da ressocialização do agente do crime não aceita, sobretudo, a pena de prisão, não aceita a justiça penal, se for um abolicionismo radical, mas, enfim, os abolicionistas moderados acreditam, e eu acho que têm razão, que a pena de prisão é uma solução indesejável, porque é uma pena inidónea, ineficaz, enfim, na maioria dos casos ineficaz, para ressocializar o agente. Portanto, o abolicionismo é uma perspectiva sobretudo preocupada com o agressor, com o agente do crime. E é o pai da justiça restaurativa. O abolicionismo influencia a justiça restaurativa. Mas depois a justiça restaurativa tem uma mãe que está no polo oposto do abolicionismo, que é a vitimologia. Ou seja, a justiça restaurativa é uma resposta preocupada com a vítima do crime e assenta na ideia de que o processo penal produz vitimização secundária, causa com frequência danos às vítimas que precisam
de respostas que não são a condenação do agressor a uma pena de prisão. Por isso, a justiça restaurativa aparece na união do abolicionismo e da vitimologia e olha para o futuro procurando. Há uma ideia que eu acho que é fundamental. Nós temos de perceber, temos de entender que a resposta penal, a resposta punitiva, deve estar garantida às vítimas que necessitarem dessa resposta. As vítimas de violência doméstica que precisam de uma resposta punitiva, que precisam da justiça penal, têm direito a essa resposta. Mas nós não podemos deixar sem nada, sem resposta nenhuma, aquelas vítimas que precisam de respostas diversas, diferentes. Portanto, a justiça restaurativa não existe para destruir toda a justiça penal. A justiça penal é o produto de uma longa construção de defesa de direitos humanos e é uma solução mais garantística do que outras. Portanto, a justiça restaurativa não existe para destruir toda a justiça penal, mas quer abrir portas a agressores que estão dispostos a aceitar a sua responsabilidade e a reparar os danos que causaram, e quer abrir portas novas a vítimas que precisam de outras respostas. E, portanto, eu espero que a justiça restaurativa tenha um futuro tão risonho como o do Eduardo e da Mónica dos Legião Urbana. Muito bons os comentários. Excelente, Cláudia, essa percepção. E, de fato, né, o que nós temos, os indicativos que nós temos são que, de fato, cedo ou tarde, a justiça restaurativa vai virar lei no Brasil. Se vai ser uma lei boa, se vai ser uma lei ruim, bom, isso é outra questão. Também não sabemos se vai ser neste, no próximo, ou talvez no outro governo, também não sabemos. Mas o fato é que hoje nós podemos apontar já pelo menos 7 projetos de lei que mencionam a justiça restaurativa. E um deles, inclusive, é específico sobre a justiça restaurativa e a sua inclusão no nosso sistema de justiça criminal. E desses 7, um já foi arquivado, que era justamente o que propunha alterações na Lei Maria da Penha, tem outros que estão sendo apensados em outros projetos, também o principal projeto de lei, que é o 2976, ele antes fazia parte do projeto do novo Código de Processo Penal, hoje já foi apensado a um outro projeto de lei. Enfim, o que nós temos é um grande mosaico de possibilidades da justiça restaurativa passar a fazer parte do nosso ordenamento jurídico. Inclusive em um dos projetos de lei que busca estatuir, na verdade, né, o Estatuto da Vítima. Então, nós temos aí um cenário bastante desafiador pela frente, de procurar legislar em justiça restaurativa de modo a não encerrar as suas possibilidades em um ou outro tipo de casos, não limitar para casos mais leves, também permitir que, como disse a professora Cláudia, que a justiça restaurativa seja um direito das vítimas. A vítima não pode ser tolhida do seu direito à justiça restaurativa por ter sido vítima de um crime mais grave. Talvez seja justamente nos crimes mais graves que as vítimas mais precisam de um espaço como a justiça restaurativa. E isso talvez explique por que as pesquisas mostram que quanto mais graves os crimes, melhores tendem a ser os resultados dos encontros restaurativos. Isso é uma coisa que a gente pode matar na origem se nós limitarmos a justiça restaurativa aos casos leves. E mais do que isso, né, a vítima, aliás, na mesma linha, né, a vítima não pode ser, novamente, impedida de acessar a justiça restaurativa porque o acusado, o agressor, é reincidente. De novo, nós vamos novamente impedir a vítima de acessar a justiça restaurativa por um fator completamente alheio às suas circunstâncias e à sua dor.
Então, talvez o grande desafio hoje no Brasil seja, além de nós buscarmos cada vez mais debater a influência do judiciário na justiça restaurativa, o potencial que isso representa, como que a gente pode transformar isso em uma experiência positiva, mas também o grande desafio da legislação. Vai vir, agora, depois ou depois de amanhã. O fato é que vai vir. E a gente precisa trabalhar para que o que vier, seja efetivamente algo fruto de um aprendizado. Do aprendizado que nós temos com as nossas reformas penais anteriores, do aprendizado que nós temos com o próprio caso de Portugal e de uma série de outros países que têm muito a nos dizer. Então, eu acho que, em síntese, Rafael, o futuro ainda nos trará bastante coisa para pensar e para trabalhar. Espero que o resultado seja positivo. Também espero, e que essas discussões aconteçam mais vezes, porque eu acho que é isso que vai permitir qualquer evolução positiva. As pessoas precisam conversar mais para trocar ideias, tentar chegar em alguma solução interessante e principalmente ouvir as pessoas que não são as estudiosas do direito, né? Principalmente esse aspecto. A gente tem que ouvir realmente as pessoas do dia a dia, as pessoas que vão fazer a justiça restaurativa funcionar efetivamente e que querem ali as respostas e que vão participar. Então, que esse seja o primeiro aqui de uma série de debates. Eu só consigo agradecer, né? Me perdi aqui no tempo porque realmente estava interessante. Acho que as contribuições que trouxeram foram muito boas. Tenho certeza que quem nos ouve teve essa mesma impressão. E é isso. Então, assim, em nome do Instituto Eduardo Correia, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês dois pela gentileza de estar aqui hoje, de trocar essas ideias com essa gentileza imensa que estiveram aqui essa tarde. Para as pessoas que nos ouvem, eu gostaria de pedir, caso ainda não o façam, que se inscrevam nos nossos canais aí de podcast, conheçam o nosso site, www.institutoeduardocorreia.com.br. Nos sigam aí no Instagram, que é @IEDC_, e no Spotify e YouTube. Tem aí essa maneira de acompanhar os nossos programas aqui do podcast. É só digitar lá podcast EDC que vai aparecer. E aí não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar lá o sininho para ouvir as nossas notificações quando elas chegarem. E é isso aí. Até o próximo programa e até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer.